O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é André Luciano, falando direto de Salvador via web, através da rádio online Nordestão FC. Está entrando no ar o programa Resenha Rubro-Negra. Na terra e no mar, vitória, vitória, mostra teu valor. No campo da luta, tu és o melhor, o teu pavilhão tem feito de glória, vitória. Vamos ao noticiário de hoje. Vitória perde do genérico e torcida fica com dor de cabeça. As negociações foram abertas, rubro-negro entra no bolo. Time começou a preparação hoje à tarde para enfrentar o Flu de Feira. Vamos começar agora dando boa noite aqui para a nossa bancada. Vamos começar pelo garoto prodígio, Vitor Cheng. Um prazer tê-lo de volta aqui na bancada. Boa noite, Vitor. Boa noite, André. Boa noite, torcida rubro-negra. Boa noite tão feliz quanto eu imaginava dar ontem, né? Infelizmente o Vitória ontem não se impôs e sofreu uma derrota pro genérico. Pois é, eu pensei em entrar cantando o programa hoje aqui para nossa alegria, mas não deu certo. Ítalo, boa noite. Boa noite, nação rubro-negra, boa noite, bancada. Estamos aqui mais uma vez, prontos para fazer uma reflexão sobre essa derrota de ontem, vexatória, aquela apresentação horrível do nosso goleiro, mas estamos aqui para trabalhar mais uma vez. Com certeza, Ítalo. Juba, seu boa noite. Boa noite, André, boa noite, torcida rubro-negra. Uma segunda-feira de cabeça inchada, mas quarta-feira temos tudo para reverter essa situação que tivemos ontem lá em Feira de Santana. Com certeza. Reinaldo, por favor, suas considerações iniciais. É isso, André. Boa noite, Juba, Ítalo e Vitor também, e a todos os ouvintes que estão ligados agora no Resenha Rubro-Negra. Com certeza. Vamos começar aqui também, passando nossos meios de comunicação. Através do Twitter, você pode mandar perguntas, @resenharn, pelo e-mail contato @programaresenharubronegra.com.br, no nosso site www.programaresenharubronegra.com.br, na aba Programa, e ainda no Facebook, na fanpage Programa Resenha Rubro-Negra. Pois é, vamos aqui falar agora do jogo, né, do fatídico jogo de ontem, que foi o jogo entre Bahia de Feira e Vitória, pela 17ª rodada, que terminou 2-0 para os adversários. O jogo, o time do Bahia de Feira entrou em campo com Jonathan, Thiago Granja e Sadraque, sendo substituído pelo Sadraque, Paulo Paraíba, Menezes e Edson, Rogério, Carlos, Jonathan substituído pelo Lau, Railan, Rômulo e Carlinhos e João Neto. O Vitória entrou em campo com Renan, Nino Paraíba, Rodrigo, Gabriel, Wellington Saci, o Wellington substituído por Dinei, Rodrigo Mancha substituído por Mineiro, Pedro Ken, Giovanni, Rildo, entrou Marquinhos no seu lugar, e Neto Baiano. Os gols foram no primeiro tempo marcados por Rômulo, cartões amarelos para o Jonathan e Carlos do Bahia de Feira, o Wellington pelo Vitória, expulsos Menezes do Bahia de Feira e Nino Paraíba pelo Vitória. Árbitro foi Rodrigo Martins Sintra e os assistentes Zé Carlos Oliveira Santos e Jucimar dos Santos Dias. Esse jogo teve um público pagante de 2007, exatamente isso, 2007. Continuamos tendo um número de pagantes muito baixo, em que tivemos uma renda bruta de R$41.080. Reinaldo, gostaria de começar com você, Reinaldo.
o que é que você viu, ou melhor, o que você não viu ontem no jogo. Exatamente, André. Como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, eu achei 3 peças totalmente apagadas no jogo de ontem. Foi o zagueiro Rodrigo, o meio Rodrigo Mancha, totalmente perdido desde quando ele voltou de contusão. Ele não se encaixou ainda nesse time do Vitória. E o lateral Wellington Saci. Mas aí como é que eu digo? Eu tiro ele um pouco de bolo, exatamente, porque ele tá bem sem ritmo de jogo. Certo, ok. Desculpe, Ítalo. Esse time do Vitória ontem, Cerezo substitui errado? Não, André. Cerezo, por incrível que pareça, ontem ele acertou as substituições. Ele resolveu fazer 2 modificações logo no intervalo de jogo. E foram 2 substituições para tentar modificar o panorama da partida. Tem um time ofensivo, o time já estava perdendo por 2-0, não adiantava mais tomar o terceiro, tomar o quarto para ele dar no mesmo. Então a ideia foi botar o time para frente. Agora, o que eu fiquei um tanto quanto com o pé atrás foi ele ter colocado o Dinei, já que o time com Dinei Neto Baiano já mostrou que não dá certo. Então ele poderia ter colocado Lúcio Flávio, tentado alguma coisa diferente, mas colocar Dinei naquele jogo do jeito que tá, a partida não foi uma coisa muito certa. Agora foi certo sim ele colocar o time pra cima. Pois é, Juba, você acha que o campo, a qualidade do campo foi tão discutida, interferiu no time do Vitória ontem? Não acredito que não, acho que o Bahia de Feira foi muito superior ao Vitória. A marcação que o time de Feira imprimiu no Vitória, no próprio campo de ataque, dificultando a saída de bola, principalmente com os volantes que jogaram muito recuados. Ontem Cerezo colocou Rodrigo Mancha para fazer o papel de Wellington, na verdade de segundo volante, e essa saída de bola ele não tem. Ele recuou muito o Wellington, isso dificultou muito essa saída e acabou facilitando para o adversário, principalmente pelo lado esquerdo com o Wellington Saci, que ele estava muito fora de forma ainda, não se recuperou, não está com ritmo de jogo para fazer boas partidas. Mas a questão do campo acho que não influenciou no resultado do jogo. Influenciou que o Vitória fez uma partida muito ruim e o Bahia de Feira soube imprimir uma marcação forte e acabou vencendo o jogo dentro de campo. Ok. Vitor, o que foi que só você viu nesse jogo? Rapaz, eu vi um primeiro tempo do Vitória apático. Em 3 minutos ali me lembrou aquele jogo do São Caetano, a Vitória tomou 2 gols. E o segundo tempo o Vitória tentou mais na raça, jogar pra frente, esqueceu da qualidade no passe de bola. Não sei se por influência do campo. Normalmente... Pela primeira vez, André, pela primeira vez eu isento o Toninho Cerezo da derrota. Sim. Agora, Cerezo, eu não vi Cerezo atuante em campo. Será que eu tô errado, Vitor? Você ouviu ele ali no campo mexendo em peças, e pelo que ele deu a gente perceber, não percebi atuante. Será que só a pré-eleção, só antes do campo e também no intervalo ele consegue modificar o time? Eu acho o seguinte, que pelo menos no intervalo, na volta para o segundo tempo, o Vitória veio com outra postura. Isso aí vocês têm que concordar comigo. O Vitória subiu com outra postura. Eu acho que se deve sim não foi as broncas que ele deve ter dado no intervalo. Ah, sim, com certeza. Inclusive já começaram a chegar perguntas aqui. Então vamos aqui falando. Chegou uma pergunta aqui, a primeira. Pergunta de Felipe Bride. Boa noite, Felipe Bride, eu creio. Não Bride, Bride. Um abraço para você, obrigado pela participação. Ele coloca aqui: Douglas é melhor do que Renan. Todo mundo sabe disso. Será que Douglas não tem empresário tão forte quanto o Renan? Reinaldo é questão de empresário ou qualidade técnica? Ô Felipe, ô próprio André, eu acho que não é nem questão de empresário, André. Eu acho que ou deve ter um padrinho muito forte, que seja o Corinthians, ou tá obrigando, ou o Vitória tá recebendo alguma coisa, porque não é admissível uma coisa dessa. Eu acho que Douglas vem muito bem desde o ano passado e continuou muito bem no Baiano. Não sei por que sacar ele. Perceba que em cada partida o Renan vem cometendo algumas falhas. Naquele Bavi foi aquela tentada de saída de bola que a bola passou. Agora nesse jogo de ontem ele espalmou pro meio da área.
Sim, Reinaldo, continua. É isso, André. Aí eu acho que Douglas deveria ser o titular. Ok, Ítalo, me parece que teve uma questão, completando o que Reinaldo falou aí, de posicionamento de barreira, né? De Renan ontem também. Também. Ontem Renan conseguiu fazer uma desastrosa apresentação, principalmente naquele lance do gol. Ele armou a barreira de uma tal maneira que ele poderia ter colocado a barreira um pouco mais pro lado direito e fecharia justamente o canto onde o zagueiro bateu a falta. No lance seguinte, ao invés de ele fazer o rebote pro lado, ele deu pro meio da área. E para piorar a situação dele, na saída de gol ele ainda saiu baforido e fechou o canto errado. E aí no segundo gol, pela mesma forma, ele, em vez de fechar o canto dele, ele abriu e deu o canto todo pro atacante. Então a apresentação de Renan foi horrível. E ele, que já vinha falhando em série de gol em bolas altas, agora falhou em lances cruciais na partida. Inclusive chegou aqui um Twitter de Thiago Souza, nosso grande amigo radialista e já participou em alguns programas aqui. Um abraço para você, estamos aguardando você novamente aqui sempre. Ele coloca aqui: deixem claro aos ouvintes que o jogo serviu para mostrar que Renan não tem condições de ser titular do Vitória. Juba, isso foi percebido desde o Bavi, né? Porque os jogos que estavam entrando alternados, pelo contrário, as críticas eram favoráveis a Renan, e agora ele está totalmente no revés, né, da moeda. Correto, Juba? É verdade, André. Ítalo falou bem. Acho que ele falhou no primeiro gol também. Poderia ter colocado mais um homem ali na barreira do lado direito. Tanto que o homem base da barreira que ficou acabou sendo Rômulo, que fez o gol. E isso dificultou também o rebote que ele deu, né, a espalmada que foi para frente da área. E como você bem falou, no Bavi ele já tinha dado indícios que estava muito nervoso, falhou na saída de escanteio, e agora a pressão vai aumentar muito para cima dele. Agora, se o Toninho Cerezo colocar ele como titular, vamos ver se ele vai conseguir sair dessa pressão ou vai mostrar de vez que não consegue segurar essa cobrança em cima dele, essa pressão que Douglas vai exercer ali no banco. E vamos ver se ele vai conseguir desempenhar um bom papel. Se não, acho que Douglas vai estar preparado e pronto para entrar ali no lugar dele, para ele esquentar o banco um pouquinho. Ô Vitor, eu queria que você abordasse, ainda falando sobre Renan, parece que uma qualidade técnica melhor que tem o Renan é a saída de bola, certo? E também, uma outra questão que eu queria que você falasse que porque ele é do Corinthians que ele está jogando, isso ainda tem influência, da CBF, da seleção, que a gente comentou tanto aqui no começo da nossa jornada? Sinceramente, André, esse aí é o único motivo palpável que explica a escalação de Renan no gol do Vitória. Porque se você for parar para analisar, quando qualquer jogador, independente de ser goleiro, mas principalmente no gol, ele perde a posição quando ele joga mal. Correto, André? Correto. E isso não aconteceu com Douglas. Ou me falha a memória, qual foi a apresentação pífia de Douglas? Pelo contrário. Inclusive Douglas roeu o osso, né? Exatamente. Toda, ele roeu o osso aí. Então serve pra gente analisar aqui que aquela troca de goleiro serviu justamente para dar uma justificativa, até para não abalar tanto o emocional de Douglas, né? Sacar ele de uma hora para outra. Fez aquele revezamento todo, mas sem dúvida essa escalação de Renan tem algum, como é que se diz, algum empresário, não digo empresário forte, mas deve estar na cláusula do contrato, algo parecido. Ok. Até verbalmente mesmo. Certo, correto. Inclusive, continua chegando perguntas. Agora tem uma pergunta especial aqui, ainda falando do time como um todo, que foi uma pergunta do Sidney Reis, que foi no final do programa passado e acabamos não lendo por problemas técnicos aqui. Então ele colocou aqui: quero saber o que vocês acham do Vitória jogando com Giovani, Índio, Rildo e Neto, um quarteto aí. Ítalo, o Sidney, você aprovaria essa informação de Sidney? Um abraço para você, Sidney. Um abraço também pra Sidney, mas essa formação seria extremamente ofensivo. Não que eu seja contra, mas eu acho que no Campeonato Baiano até caberia um ou outro jogo contra um time mais fraco você colocar. Agora, pensando numa Série B, esse esquema com 3 atacantes mais o Giovani tornaria um time muito ofensivo e exposto defensivamente. Eu acho que não caberia muito no Vitória, não.
Com certeza. Acabou de chegar outra pergunta aqui também de Giovana Leles. Ela coloca: qual foi o principal erro de Cerezo no time que jogou contra o Bahia de Feira? Reinaldo, qual foi o principal erro de Cerezo? Ô André, como eu discordando, nesse caso você estaria discordando de Ítalo, que falou bem de Cerezo, que acho que não teve erro. Exatamente, eu não colocaria Marquinhos no intervalo do jogo, mesmo tomando 2-0. Eu acho que Rildo ainda vem em uma grande crescente. E Marquinhos vem numa decrescente. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não mexeria no intervalo. Se eu fosse colocar, eu colocaria Dinei e não Marquinhos, que não vem bem. Garoto de vidro, né, André? É verdade. Com certeza, garoto de vidro. O Reinaldo, André, aproveitando. André, só respondendo continue. A resposta aí sobre o quarteto aí, eu usaria no último caso, no caso de Pedro Quem não jogar, que eu jogaria como Índio e Giovani no meio, e Marquinhos e Neto na frente, e Rildo e Neto na frente. Mas Rildo esse último jogo não correspondeu também. Ninguém mesmo assim insistiria com ele? Ninguém correspondeu. Eu insistiria com ele. Ele tá com mais velocidade que Marquinhos. Ele tá com um toque de bola melhor que Marquinhos. Marquinhos não tá conseguindo fazer nada. André, Eu concordo com você, Reinaldo. Rildo foi encaixotado na marcação do Bahia de Feira ontem. Todo mundo, André. Todo mundo, Ítalo. Pois é, então não podemos... O que Cerezo errou de ontem, eu não entraria, eu volto a dizer, eu não entraria com Michel. Eu arriscaria em Robson. Ou em Michel não, em Mancha. Eu colocaria Robson, como eu falei no programa passado. Agora, Ítalo, aí eu também discordo de você. Ele foi encaixotado porque o treinador deixou ele ser encaixotado. Tá? Porque o jogador, ele precisa de orientação. Precisa de um esquema tático, precisa de orientação. E aí foi falha do técnico. André, lembra que há 2, 3 programas atrás eu vinha sempre batendo na tecla da questão do esquema tático do Vitória. E aí Cerezo... Pois é, e aí Cerezo de uma hora pra outra ele modificou o esquema do Vitória. Um esquema que tava dando certo com 5 no meio de campo, jogando aquele esquema italiano. Ele modificou pro esquema brasileiro, podemos assim dizer, de 4-4-2. E isso aí o time perdeu a mobilidade que tinha no meio de campo, com o Pedro Quem conduzindo a bola, com o Giovani abrindo como atacante, e o jogador de velocidade que ele usava como meio, ele perdeu isso aí. Então ele deixou praticamente o Rildo aberto do lado esquerdo parado. Você tinha pouco atrás Giovani quase em linha, o Pedro Quem aberto pelo lado direito, saiu, o time perdeu a mobilidade. E contando com isso também, aí Lira foi esperto ao colocar praticamente o zagueiro plantado em direção a Rildo, e um volante, ele ficou praticamente como o terceiro zagueiro. Ele travou a única jogada que o Vitória tinha, que seria com o Rildo, e aí ele matou esse canto de Cerezo. Pois é, acabou de chegar aqui, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação de Caio Afonso. Um abraço, Caio. Ele colocou: podem dizer que Renan é superior, porém Douglas nunca me deu tamanha segurança quanto o Renan. É verdade, eu concordo. Mas falando ainda desse esquema, Ítalo, observe, nos jogos passados, nós sentimos hoje, nesse último jogo, os laterais não subirem. Quando eles subiam, o Giovani tinha com quem jogar pela direita ali, vindo de trás, o Nino fazendo o passe. E Giovani depois ia se aproximando com o Pedro Quem no meio de campo e envolvendo todo o time. E nós não tivemos isso no Bahia de Feira. Eu acho que o maior defeito foi isso, os laterais ficarem presos. Tudo isso por causa do esquema. Aquela questão, futebol hoje, ele é um esporte extremamente físico, mas também é um esporte de inteligência. O treinador tem que pensar, tem que saber como ele vai armar a equipe dele. E Cerezo conseguiu montar a equipe de forma que jogasse com os laterais, o time era rápido. E aí quando ele bota um esquema travado, como ele botou contra o Bahia de Feira, você praticamente tira a série de bola aqui do Vitória. O Vitória jogou nesse esquema e não deu certo, então ele não deveria mais existir. Insistiu, o time perdeu, tomara que na próxima partida ele retorne ao antigo esquema e o time volta a jogar bem. Ô André, rapidinho André. Oi. É isso. Pois não, Reinaldo, diga. Você falou muito sobre os laterais que não apoiavam muito no jogo de ontem, certo? Sim. Agora eu lhe explico uma coisa, o Wellington Saci não estava bem. Com isso, Correto. Nino não ia muito. Não sei se vocês perceberam isso. Não foi, exatamente. Exato. Tanto que teve até alguns lances que Nino chegou até o meio da área, mais pro lado esquerdo do que pro direito para salvar uma bola. Porque o Wellington Saci estava totalmente fora de ritmo. Ok. Mas desse jeito, pra mim,
o time não vai para lugar nenhum. Tô certo, Rinaldo? Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Pois Com é. certeza, André. Desse jeito é difícil. A carreta vai descer, viu? Tô vendo mais gente aí hoje pra essa carreta, viu? Pois é, vamos, continuando aqui, eu queria lembrar mais uma vez os meios de comunicação. Continue mandando perguntas aqui através do Twitter, @resenharn, e-mail, contato, programaresenharubronegra.com.br, no nosso site, www.programaresenharubronegra.com.br, na aba Programa, no Facebook, fanpage, Programa Resenha Rubro-Negra. Continuando aqui falando sobre esse jogo, nós falamos de Cerezo, do campo. Vitor, eu queria que você desse só um intervalozinho aqui nessa discussão e falasse pra gente um pouco do histórico do Bavi, do Bavi genérico, como chamamos. O que é que você pesquisou aí pra gente? Assim, André, até antes desse jogo, né, o jogo de ontem, tinham acontecido 6 jogos. Com 3 vitórias do Vitória, 2 vitórias do rival de Feira de Santana e com um empate. Os jogos foram o seguinte: no ano de 2010, dia 14/3, o Bahia de Feira venceu lá em Feira de Santana o Vitória por 2-0. No jogo de volta, o Vitória venceu por 3-1, gols de Ramon, Júnior e Wellington, com o João Neto descontando. No ano de 2011, lá em Feira de Santana, o Bahia de Feira empatou com o Vitória, placar de 1-1. No jogo de volta, o Vitória venceu o Bahia de Feira com 2 gols de Giovani. Foram aqueles 2 gols de pênalti, né, que ainda teve um pênalti perdido. E aí, o Vitória foi jogar lá em Feira de Santana, sofreu 2-1 do Bahia de Feira. Esse ano tivemos o Vitória venceu o Bahia de Feira por 4-0 no primeiro turno, com gols de Ney, Neto Baiano, Wellington, Arthur Maia. E para empatar, né, a disputa, ficar 3 vitórias de cada, o Bahia de Feira venceu ontem por 2-0. Ou seja, o Vitória tem 3 vitórias, o Bahia de Feira 3 vitórias e um empate. Algo a se considerar, caros colegas, Pois não. é que o Vitória nunca venceu o Bahia de Feira em Feira de Santana. E já aconteceu do Bahia de Feira vencer o Vitória aqui em Salvador, justamente na derradeira final na disputa do título de 2011. Ok, Vitor, obrigado. Juba, eu queria que você fizesse um resumo aí dessa escalação do Vitória para esse último jogo. E o que é que você mudaria, entraria diferente? Bom, o que a gente viu na escalação de Toninho Cerezo foi um time bastante mal escalado, principalmente para sair jogando. Eu acho que a escalação dele com Rodrigo Mancha fazendo esse papel de segundo volante não foi acertado por ele, porque acho que ele poderia colocar o Rodrigo Mancha até na frente da zaga, a opção que ele escolheu, e liberar o Wellington como ele vinha liberando. O Wellington tem uma saída de bola melhor, distribui o jogo muito melhor do que o Rodrigo Mancha. O Rodrigo Mancha é um jogador somente destruidor, não sabe carregar uma bola, não sabe virar uma bola, não sabe fazer esse tipo de jogada. Outra incoerência que Cerezo fez, na minha opinião, foi não ter levado Mansur para o banco de reserva. Por quê? Saci era um jogador que vinha muito tempo sem ritmo, muito tempo sem jogar, certo? E poderia ou sentir novamente a contusão, ou ele poderia não render como realmente não rendeu ontem, entendeu? E ele só levou Léo e acabou nem colocando ele para jogar. Acho que o Saci estava muito mal de ritmo na partida, e isso foi um problema ali, tanto na marcação, que ele estava também muito ruim, tanto na saída de bola como na parte ofensiva. Agora, esse espaço que ele deu do meio de campo dos volantes para o ataque era visível no primeiro tempo. Vitória não conseguia tocar uma bola, não conseguia sair para o ataque, não conseguia fazer absolutamente nenhuma troca de passe ali naquele meio de campo, André. Ok, mas eu acho que Vitor não está concordando não. Vi aqui balançando a cabeça, Vitor. Não, eu só discordo do Juba quando ele falou de Mansur, porque não é novidade pra gente Nino Paraíba se machucar ou precisar ser substituído. E já é provado que Léo joga dos 2 lados, entendeu?
Então, pra mim, essa preocupação dele ter levado o Léo e não ter levado o Mansur foi justamente essa. Que o Léo pode fazer tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Já Mansur ficaria ali preso só para substituir o Wellington Saci. Ok, muito bem, muito bem. São 19 horas e 28 minutos. Eu queria falar um pouquinho da arbitragem. Ítalo, fazendo uma análise rápida da arbitragem, o que é que só você viu aí? André, a arbitragem de ontem foi, podemos assim dizer, o único lance crucial mesmo que teve de discussão foi aquelas expulsões no final, que muita gente não entendeu o porquê, já que não houve uma agressão visível, e muita gente ficou parecendo que foi uma questão de que tinha xingado o árbitro, algo do tipo. E aí na súmula que saiu hoje pela tarde, ficou algo meio sem justificativa para as expulsões. Segundo o árbitro Rodrigo Martins Cinta, aos 37 minutos do segundo tempo, expulsou os senhores Antônio S. Menezes, número 4 do Bahia de Feira, e Severino R.C. Silva, número 2 do Vitória, por terem enfrentado peito a peito fora da disputa pela bola, com o uso de palavrões, gerando assim uma situação que, se não houvesse sido expulso imediatamente, poderia gerar um tumulto generalizado. Após a expulsão não houve problemas para que os dois atletas saíssem e voltassem à normalidade. Enfim, resumindo, ele expulsou porque ele achou que poderia ter uma briga generalizada. Então o juiz não pode expulsar por isso. Tem que ter um motivo, alguma coisa palpável, alguma coisa palpável que venha a expulsar. Então esse motivo dele aí ficou um tanto quanto obscuro. Então eu acho que a FBF poderia investigar sobre isso aí. Eu acho que é uma coisa errada. Eu queria ver a opinião até de Juba sobre isso, Juba. Quando a gente fala em arbitragem, a gente fala tudo de interpretação. O juiz interpretou desta maneira, o bandeirinha interpretou que era está muito assim no abstrato. Você acha que essa decisão foi baseada nisso também? Pela interpretação, o que ele achou, na base do achismo? Pelo que ele escreveu na súmula, foi basicamente, ele interpretou dessa maneira, foi a interpretação dele achar que essa pequena confusão, se ele não expulsasse, poderia desencadear em algo maior. Eu vi o lance, realmente achei uma discussão normal de jogo, que houve foi um contato, dedo na cara, um xingando o outro, mas isso dentro do futebol é o que mais se vê, um afastamento deles, uma bronca um pouco maior por parte, sendo mais ríspido por parte do árbitro, eu acho que seria válido. Não sei se ele pensou que no primeiro tempo também Nino já tinha dado. Não, foi no segundo tempo, perdão. No segundo tempo ele já tinha dado por baixo no tornozelo dele, desse outro jogador do Bahia de Feira, e acho que é Menezes o nome dele. Ele realmente ficou um pouco ali, o clima meio tenso. Eu acho que por isso ele pode ter expulsado já no segundo lance. Ok. Ô Vitor, essa questão, você acha o quê? Que a Federação Baiana precisava treinar mais, qualificar mais seus árbitros, ou está errando nas escolhas, ou trazer gente desconhecida de fora? O que é que está precisando fazer para mexer? Porque todo jogo é uma confusão, é uma discussão, no Bavi teve muita zoada, em outros jogos tantos, e os times do interior sempre se sentiram prejudicados e diminuídos. O que é que falta? Qual ação que a federação deveria tomar contra isso? Eu acho que isso não é uma característica exclusiva da arbitragem baiana, não. Se você parar para analisar, todos os estaduais estão acontecendo isso aí. Com certeza. Reinaldo, Oi, qual André. o juiz? Qual o árbitro que você não queria nunca apitando o jogo do Vitória? Eu não gosto muito de Lopo Garrido, Louco Varrido, né, André? Como Louco fala. Varrido, Não gosto muito dele. E o Arilson, você gosta dele? Também não gosto dele, mas entre Arilson e Louco Varrido, pior de todos é Louco Varrido. Pois é. Então vamos lá, vamos continuar aqui o programa agora. Vamos mudar um pouquinho para o próximo ponto. Rapidinho, André, André, diga. ainda sobre a arbitragem de outro, não sei se vocês perceberam que no momento da expulsão, o próprio jogador do Bahia de Feira, ainda sem saber se ele tinha sido expulso ou não, quem saiu foi outro de campo, o número 5, eu acho que era Jonathan. O cabeça de área, é verdade.
teve uma confusão nessa hora mesmo. Foi E aí estranho teve que mesmo. parar essa o expulsão. lance para o quarto árbitro ver quem é que tinha sido expulso ou não e mandou o jogador voltar, que já estava descendo pro vestiário. Pois é. Complicado mesmo. Isso é futebol baiano, André. Pois é, são 19 horas e 33 minutos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as negociações, sobre o mercado da bola. Tem algumas especulações, algumas movimentações, inclusive internacionais, que atingem o Vitória. Inclusive, houve uma especulação de Hulk, do próprio Davi Luiz, internacionalmente. Aqui dentro, falando a nível nacional, Railan e João Neto, no Vitória. E o Williams, né, Ítalo? O que é que chegou aí pra gente, pra ficar treinando aí no Vitória agora? Dele. Hoje o Vitória surpreendeu a todos no momento que começou os treinamentos, apareceu um meia lá no Vitória. Ninguém sabia quem era. E esse meia é um meia William, que estava jogando na Romênia. Iniciou a fase de teste aqui no Barradão. Ele ficará por um mês aqui no Barradão treinando. Caso seja aprovado, vai assinar o contrato. Ele começou a carreira aqui no nosso rival em 2003 e passou pelo Estoril de Portugal e mais 2 times da Romênia. Ele chega e é o segundo jogador que chega para teste no Vitória. O primeiro foi o Jô, um volante que veio do Guarani de Sobral. Foi aprovado, tá aí no Come Dorme, ninguém sabe se joga ou não, mas ele tá aí jogando, ele tá aí treinando. Peraí, tá em quê? Ele tá no Come Dorme. Come Dorme, eu quero... E ganhando direitinho, eu quero um trabalho desse. Pois é. São coisas do nosso Esporte Clube Vitória. Pois é. É demais. Ano passado, aliás, nos 2 últimos anos, em 2011, 2010, 2011, tivemos muitos jogadores no Come Dorme. Muitos mesmo, não foram poucos não. Kleber Pereira, André. O que? Desculpe, Reinaldo, não ouvi. Kleber Pereira. Ah, sim. Thiago Humberto. Ave Maria. E Xuxa, já ouviu falar? Mas não ficou no Come Dorme não, porque o técnico ainda colocava ele na maluquice. Esse a gente até queria que ficasse no Come Dorme, não tinha jeito. Pois é. Por falar nisso, vocês acham que algum hoje merecia ficar na geladeira aí, parado? O próprio Lúcio Flávio. Não vale falar dele, eu já ia falar isso. Dele a gente não precisa falar mais, não é possível. Agora, olha só, tô vendo aqui, Ítalo, que ainda tem essa questão de Hulk, né? O que é que você tem de notícia aí pra gente sobre Hulk? Isso, André. Hulk é o atacante, pra quem não sabe, não lembra, Hulk é um atacante de 25 anos da seleção brasileira. Ele tá atuando no Porto, começou aqui no Vitória e está sendo pretendido pelo time do Ajin da Rússia, um time que já conta com Roberto Carlos e Eto'o no elenco. E esse time russo pode fazer uma oferta aí de 40 milhões de euros em reais, cerca de 96 milhões de reais. E vale lembrar que pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vitória teria direito a uma porcentagem sobre esse valor. E é um dinheiro aí considerável, né, André? Imagine, 96 milhões. Poxa, que beleza, né? Ô, André, rapidinho, André. Surgiu uma notícia aqui de última hora. Índio voltou a ser relacionado por Toninho Cerezo. Nós vamos falar aqui mais adiante sobre os relacionados, exatamente. Nós estamos aqui já com a lista aqui e vamos falar a seguir de todos os relacionados e desfalques para o próximo jogo. Juba, por favor, vamos falar um pouquinho aí sobre essa transação internacional, falando um pouquinho aí de Davi Luiz ainda e de Hulk. Como é que tá aí o Vitória nisso? Como a gente comentou no programa passado, o Vitória pode pegar um percentual em cima dessas transferências internacionais. A gente sabe que é um pouco demorado esse dinheiro, mas quando chegar acho que vai ser bem-vindo. Lembrando que essa equipe que quer o Hulk lá na Rússia é a mesma que Roberto Carlos foi contratado, o Eto'o foi contratado, alguns jogadores brasileiros ainda jogam por lá, o zagueiro João Carlos, por exemplo, também joga lá. É a equipe que está com investimento alto do magnata russo, o Jusilei também está jogando lá, que era do Corinthians, e ele está querendo fazer um bom time para começar a entrar no cenário europeu de grandes clubes. Mas vamos esperar para ver se essas transferências acontecem, porque o Chelsea também quer Hulk, também tem um magnata russo como seu maior investidor,
E é esperar para ver se essas transações ocorrem realmente ou se é somente especulação de mercado internacional, André. É verdade, é verdade. E falando das transações nacionais, ou melhor, estaduais, digamos assim, surgiu essa semana a questão de Raylan e parece que se fechando realmente o Vitória, porque surgiu uma conversa de interesses, inclusive do esporte, de times de São Paulo, Palmeiras, pelo Raylan, mas me parece que se o Vitória fechar um pacotão, trazendo inclusive João Neto, é possível que aconteça a transação. Reinaldo, João Neto é uma boa, foi no Bahia, não deu certo, vem pra cá, como é isso? Você falou muito bem que o Bahia de Feira, eu tomei conhecimento hoje, que o Bahia de Feira só aceita a transação do Vitória com Raylan se o Vitória levar pelo menos mais um jogador, e esse jogador provavelmente seja o atacante João Neto. Vamos torcer, né, que dê certo. Ser uma boa, eu acho uma ótima, porque eu gosto muito desse jogador. Ano passado ele era para pintar no Vitória, mas aí o Bahia fez aquele pacotão com o Jones, o goleiro Jair, e aí terminou levando o João Neto, e que não foi aproveitado. Ok. Chegou até uma pergunta aqui agora não é uma pergunta, também é uma afirmativa de Júlio César. Tá vendo, Vitor? Seu amigo aqui. Boa noite, Vitor, meu amigo. Aliás, um abraço para você, Júlio César. Aí ele fala: boa noite, Vitor, meu amigo. Está vendo que eu sempre falei que esse time do Vitória não merece confiança. Infelizmente, temos que parar de enganar a torcida. Esse time não tem confiança para ser campeão. Abraço a todos. Diz Júlio César. Reinaldo, é isso mesmo? Esse time não vai para lugar nenhum mesmo? Ô André, não é que não vai a lugar nenhum. O time é bom. O negócio é que não tá bem escalado. Ele não tá bem treinado. Eu acho que precisa ter um pouco mais de mobilidade, principalmente do meio para frente. A gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. E é o que a gente querendo ainda tocar no assunto sobre sócio-torcedor, que a gente estava comentando semana passada. Você acha que o torcedor vai chegar hoje, vai se associar, vendo ganhar uma partida, fazer uma partida pífia? Não vai. Falta de confiança no time. Com certeza. Inclusive essa questão é que a gente pode fazer um programa sobre sócio-torcedor. Mas vamos botar isso na pauta, que sabe, no próximo programa a gente pode falar só sobre isso. Inclusive conclamando a torcida aqui. A gente precisa de sócios torcedores, o Vitória precisa. Isso é uma maneira de ajudar. Entendo que o time não está bem, mas temos que ajudar porque aí pode subir, pode melhorar a produção e temos que ajudar sim. Ítalo, queria as notícias de última hora aí, por favor. Bem, André, começando por aqui, a equipe, o volante Michel do Vitória, ele foi ao Ceará, já que ele estava suspenso o jogo do Bahia de Feira, foi para o Ceará. Segundo ele, foi resolver um problema de um apartamento que ele tinha lá em Fortaleza, e aproveitou para rever os amigos no Ceará, e estava lá assistindo o clássico Vovô. Mesmo assim, a imprensa começou a especular um possível retorno de Michel ao Ceará. Ele não confirmou, ninguém confirmou, ficou dito pelo não dito, mas o que aconteceu foi que ele apareceu lá nas arquibancadas do presidente Vargas. Continuando, o Vitória amanhã vai inaugurar as lojas da Pênalti e o programa Sou Mais Vitória no estádio Manuel Barradas, e vai aproveitar e fazer o lançamento oficial do enxoval completo do time. Aí vai os uniformes de jogo, treino, viagem e todo o material que o Vitória vai utilizar em 2012. A festa contará com a presença da OS, da TIM, da Brahma, que são os patrocinadores do Vitória, além de dirigentes, convidados e imprensa. Segundo o pessoal estava falando, Ana Mara e Nicole Balls podem desfilar com o uniforme do Vitória. E já falando, André, e só informação sobre a questão do Espaço Mais Vitória e da loja Pênalti. Elas funcionarão diariamente em dias de jogos, e na quarta-feira os torcedores poderão comparecer ao local, conhecer a loja e vai assistir o jogo. Vitória e Fluminense, Vitória já com os uniformes novos, e aí é uma grande atração para a torcida comparecer na quarta-feira. E emendando, a CBF divulgou a diretriz técnica do Nordestão 2013 na última sexta-feira,
já aí dando uma ideia de como vai ser o campeonato nordestão na próxima para o ano. O campeonato deve ser disputado por 16 participantes, e aí vão 4 grupos de 4 clubes, e classificam 2 de cada um e vai para a fase de mata-mata. A competição será disputada em 12 vagas. A Bahia terá 3 participantes que serão definidos ao final do campeonato baiano. E os clubes também disputarão o campeonato estadual, que seria mais ou menos como aconteceu em 2002, que era um super campeonato, ou seja, aqueles times que disputaram aqueles times que disputaram o campeonato do Nordeste pegam a fase final do campeonato baiano e disputam com o campeão. Então essas daí são as últimas notícias, André. Ok, obrigado. Chegou uma pergunta aqui agora, e nosso ouvinte Caio Afonso, ele falando ainda sobre o João Neto, ele colocou aqui: o Bahia levou o João Neto pelo fato do presidente do Bahia de Feira ser torcedor do Bahia. Falou que faria o máximo para ajudar o Bahia, mas parece que o Bahia que não ajudou o João Neto, é o que transparece. Obrigado, Caio, pela sua participação. E uma outra aqui também, do Ilho, nosso grande Duílio, que já participou aqui do programa também. Esperamos você no próximo programa, Duílio. Sua participação sempre bem importante aqui pra gente. Ele colocou: pessoal, boa noite. Tem alguém surpreso com o que aconteceu ontem? Brincadeira. Duílio, estamos surpresos sim. Eu estou. Eu esperava uma resposta melhor do Vitória, porque eu estava no ascendente. Agora, Reinaldo, você tem algum comentário a fazer do nosso amigo Duílio aí? Eu tenho que fazer um comentário sobre a pergunta de Caio Afonso. Ah, tá. Sim, Caio, diga, meu velho, obrigado pela participação, mas eu acho que você está equivocado. Ele não falou em momento algum que era torcedor do Bahia e queria ajudar o Bahia. Ele queria que o jogador fosse, mas que não fosse só um, que fosse um pacote. Tanto que o Bahia saiu na frente do Vitória e levou 3. E o Vitória só queria João Neto. Ok. Nós vamos agora falar sobre o jogo que vai acontecer na próxima quarta no Barradão, às 20h30. O Vitória enfrenta o Flu de Feira, né? E nós vamos falar um pouco já de desfalques e relacionados. Arbitragem, ingressos. E aí, Ítalo, manda o pacote aí pra gente logo, sobre os relacionados, arbitragem e ingresso. Vou começar logo pelos relacionados. Aliás, vou começar pela arbitragem. Hoje a FBF divulgou a arbitragem da 18ª rodada. E o jogo Vitória e Fluminense no Barradão às 20h30 ficará a cargo de Lúcio José Silva de Araújo. O primeiro assistente será Alessandro Álvaro Rocha e o segundo Raimundo Carneiro de Oliveira. O quarto árbitro, Vidal Cordeiro Lopes. Já o sub-20, que será disputado às 18h15, será arbitrado pelo Roberto Ângelo Garcia da Silva. Os ingressos para quem quiser conferir, quem quiser assistir o jogo Vitória e Fluminense, já estão disponíveis nos pontos de venda na loja do Leão, no Shopping KPM, e também no Center Lapa, na loja Estação Rubro-Negra, no Shopping Paralelo e no Salvador Norte, nas bilheterias do Barradão, na loja Leão da Barra, lá no Shopping Passeio, no Itaigara. Os ingressos são 40 inteira e 20 meia, arquibancada, e cadeira 80 inteira e 40 meia, sendo que as cadeiras são exclusivas para torcedores do Vitória. E fechando o pacote, Cerezo divulgou a lista de relacionados para a próxima partida, e nessa ele relacionou mais uma vez 19 jogadores. A novidade, como o Reinaldo já falou, é o retorno do atacante Índio à relação, e Lúcio Flávio, que não foi relacionado dessa vez, nem ele nem o Mansur. Os convocados para a partida serão o goleiro serão Renan e Douglas, os laterais Romário, Wellington Saci e Léo, zagueiros Gabriel, Dankler e Rodrigo Costa, volantes Rodrigo Mancha, Robson e Michel, meias Pedro Ken, Giovanni e Arthur Maia, atacantes Rildo, Índio, Marquinhos e Neto Baiano. Aí tá o pacotaço completo. Ok, Ítalo, obrigado. Reinaldo, de acordos relacionados aí, qual seria a sua escalação para esse jogo? Vamos lá, André. Goleiro Douglas, Nino Paraíba. Nino Paraíba tá suspenso. Eu entraria com Romário, mas Romário não tá relacionado, tá, Ítalo? Romário tá relacionado. Então pronto, eu entraria com Douglas, Romário, Gabriel Paulista e Rodrigo, por falta de opção. Na esquerda ele vai ter que improvisar, já que não levou Mansur.
Então ele deve botar Léo. Ele deve começar Ou então com o Saci, Renan. Exato, Ele deve, Saci. não deve modificar, não. Pronto. Nos meios eu entrava com o Wellington e botava Robson. E do meio pra frente eu não mexia, só tirava Marquinhos e botava Rildo. Aí entraria com Pedro Ken, Giovani, Rildo e Neto. Ok, Reinaldo. O Wellington tá com cartão. Acho que vai ser Rodrigo Mancha mesmo, né? Então entraria com Michel e Robson. Ah, sim, agora sim. Muito bem, Reinaldo. Tá dormindo? Vamos lá. André. Juba, eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre. Você começasse a falar sobre os palpites, porque a gente tem errado aí os palpites. E me diga o que é que você acha desse jogo aí. Antes também, você pode falar um pouquinho. Você acha que o Vitória vai jogar mais avançado? Como é? Você vai jogar igual ao passado? Não é possível igual ao jogo passado. Eu não acredito nisso. Me fala aí um pouquinho. O jogo de quarta-feira acho que vai ser a cara do Vitória esse ano. A irregularidade fora de casa, o time não se impondo fora de casa como foi no domingo, e quando chega dentro de casa, quer mostrar serviço, quer partir para cima, faz o futebol melhor e vence. Eu acho que esse vai ser o resumo de quarta-feira. O Vitória vai partir para cima, o Toninho Cerezo vai colocar o time para frente, vai modificar a forma do time jogar, principalmente ali no meio de campo. Eu acredito que ele vai mudar. Não acho que ele vai colocar Robson no meio de campo. Acho que ele vai entrar com Michel e Rodrigo Mancha mesmo. Ou até mesmo Mineiro, ele pode colocar. Mas é certo que o time vai ser outro, acredito eu. E o Vitória vai sair com a vitória tranquila, um triunfo tranquilo, quarta-feira diante do Fluminense, André. Ok. Chegou aqui também uma pergunta aqui de Caio. Um abraço, Caio. Ele coloca: não acho que Rodrigo Costa foi mole demais no jogo, não? Eu já tinha comentado isso no início da resenha. Pois é, verdade. Totalmente perdido. É verdade. Uma outra aqui de Júlio César. Essa é uma pergunta aqui que implica em muitas respostas. Vamos lá. Gostaria de saber, cadê os jogadores que o Alex tinha prometido de chegar no aeroporto e vestir a camisa e jogar? Se não estou enganado, nesses últimos anos o Vitória tem recebido alguns valores, e cadê este dinheiro que ninguém sabe e ninguém viu? Se vocês fizeram uma pesquisa com a torcida, se a torcida está tendo algum prazer em ir para o estádio para torcer. Ele disse que a torcida não está gostando de ir para o estádio, e provavelmente ele respondeu a gente quando nós falamos do sócio torcedor. Ítalo, por favor, vamos lá respondendo aí nosso Júlio. Abraço, Júlio. André, lembra daquela música? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. Pois é. O dinheiro sumiu, rapaz. Ninguém sabe, ninguém viu. Dizem que estão por aí e que Alex Portela está investindo, mas é verdade, Vitória Portela, desde que assumiu o Vitória e foi conclamado pelos sócios a assumir a presidência, ele prometeu um time forte, um time para subir. Até hoje esperamos. Hoje o goleiro que foi contratado não está fazendo grandes apresentações. O zagueiro foi mal domingo. O lateral esquerdo também irregular, e podemos justificar. Mas enfim, dos jogadores contratados esse ano, poucos foram bem. Então, tomara que Portela analise bem isso aí e veja que o dinheiro que está entrando no Vitória não está sendo bem investido. Ok, vamos aqui à última participação de hoje do Ilho, que ele coloca: quando faço essa pergunta é porque sempre acontece a mesmice. Não temos regularidade de esquema técnico e tático. Infelizmente é nossa realidade. Abraço do Ilho para você também mais uma vez. Eu concordo com você. Tá ficando um pouco maçante mesmo. Reinaldo, você quer complementar aí sobre esse assunto? Exatamente, não sobre esse assunto, André, sobre o que o Júlio César falou a respeito dos jogadores que Alex Portela tinha prometido. Ok, bem, sim. Eu acho que o time está muito bem para a Série B, no papel. Na prática a gente não vê isso, mas no papel o time está bem. Tá com Robson, que eu acho um grande jogador e jogou muito bem a Série B na época do Atlético de Goiás. Pedro Ken é um grande jogador. Giovani, mais ou menos, mas esse ano tá bem. E Dinei, atacante. E na esquerda, Saci, um goleiro meia boca. Mas tirando isso aí, eu acho que o time tá bom. Contratamos o zagueiro Rodrigo, um zagueiro experiente. Eu acho que pra Série B a gente tá bem. Só precisa ter um técnico.
Ok, E vamos outra lá, coisa, vamos André, ao rapidinho, André, é, sobre o dinheiro também. sim, Reinaldo, diga. Não tem nem o que discutir. O futebol envolve muita coisa. Não é só time, não é só contratação. Tanto que o time está recebendo em dia, ninguém tem o que se queixar. Os funcionários não têm o que se queixar, o que vem acontecendo com o rival. Eu acho isso aí. Acho que não tem problema de dinheiro nenhum. Ok. Reinaldo, eu queria ouvir seu palpite aí pro jogo de quarta-feira. Um palpite de cada um aí. Reinaldo primeiro, por favor. 3-1, André. 3-1 pra quem? Tem que perguntar assim Pro agora. Vitória, André. Ah, tá. Juba. 2x1 Vitória. Perdão, 2x0. O Fluminense tá muito mal das pernas no ataque. Não é possível que o Vitória vai tomar um gol do Fluminense. 2x0. Ok. Ítalo. 5x0, 4 Neto Baiano. Muito bem, obrigado. Eu ia fazer isso. Como se diz no palitinho, eu ia colar na sua, mas não, agora não tem como. Eu vou voltar o meu 5x1 de novo. E 5 de Neto Baiano. Pois é, vai ser por aí. Eu queria falar, Juba, para nós encerrarmos, começar aqui as despedidas. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de solidariedade, por favor. Bom, André, esse mecanismo de solidariedade envolve a FIFA em relação ao regulamento das transferências internacionais. Esse mecanismo é o artigo 21, que ele trata do que a gente estava falando sobre o possível venda de Hulk ou David Luiz também. Isso, que o Vitória pode pegar um percentual em cima disso. E esse mecanismo de solidariedade foi desenvolvido pela FIFA com um requisito para... Eu vou ler aqui um trechinho para resumir bem. Podemos concluir que esses requisitos de mecanismo de solidariedade é quando o clube recebe percentual da transferência final internacional de jogador profissional de futebol registrado atleta dos 12 até os 23 anos. Esse percentual vai ser repassado diretamente a esse clube de formação. Ou seja, um jogador que ficou do 12º aniversário até o 23º aniversário, o clube que ele passou, independente de ser venda, ou ter sido empréstimo, ou ter sido meses, ou ter sido dias, ele recebe, lógico, se for dias ou meses, ele vai receber proporcional ao tempo que ele esteve lá. Esse clube é considerado clube de formação. Do 12º aniversário até o 15º aniversário do jogador, esse clube recebe 5%. Do 16º até o 23º aniversário, ele recebe 10%. Mas isso em compensação total, lógico, vai ser de 0,5 percentual do 16º até o 23º, e do 12º até o 15º, 0,25 de compensação. Além disso também, segundo esse artigo da FIFA, esse pagamento desse mecanismo de solidariedade, ele tem que ser pago a esses clubes em um prazo máximo até de 30 dias após o pagamento dessa transferência. Só que, inclusive, esse artigo, a gente sabe que no papel isso não ocorre, só no papel que isso é registrado, mas só que muitas vezes o clube formador tem que entrar junto à Câmara de Resolução da FIFA, certo? Solicitando esse pagamento, coisa que pode demorar 1, 2, até mesmo 3 anos. Entendeu? É uma coisa que visa ajudar o clube de formação, mas da mesma maneira que pode ajudar, é uma coisa que vai ser muito demorada, que demora muito tempo para o clube receber esse dinheiro, André. Ok, obrigado, Juba, sua pesquisa aí. Eu queria aproveitar e partir aqui para os encerramentos, né? Reinaldo, por favor, despedida. É isso, André. Eu gostaria de agradecer principalmente a participação dos ouvintes e que estão ligados ali no Twitter, mandando pergunta pra gente. E um abração, Juba, abração, Ítalo, e quarta-feira estamos de volta. Ok, Reinaldo. Ítalo, a despedida, por favor. Bem, André, queria mandar um abraço para pessoal que ouviu nossa resenha. Mandar um abraço especial para Luiz Fernando, Júnior Barreto e também para Marcos André da loja Leão da Barra, que tá aí, que é um grande rubro-negro. E torcer pro Vitória brocar o Fluminense quarta-feira, domingo, quarta-feira. Neto Baiano faça muitos gols e a torcida fique feliz. Com certeza. Juba, Adjaí. Bom, queria agradecer os ouvintes pela participação hoje, foi bastante interativo o nosso programa. A gente sabe que quando
perde do jeito que perdeu e quando ganha o Bavi do jeito que ganhou, todo mundo quer participar. O programa é muito mais interativo, foi bastante interessante hoje o nosso programa. Agradecer a todos pela audiência e quarta-feira estamos juntos lá no Barradão para ver nosso Vitória mais um triunfo se recuperando. Um abraço, boa noite. Pois é, e lembrando ao pessoal que pode continuar mandando perguntas pelo Twitter, @resenharn, e-mail contato @programaresenharrubronegra.com.br, através do site www.programaresenharrubronegra.com.br na aba Programa, no Facebook, na fanpage Programa Resenha Rubro-Negra. Eu queria agradecer aqui nossos patrocinadores também, Paulo Matias, da MB Distribuidora de Baterias Optima e Bosch. Um abraço para você, Paulo. A parceiros como Resenha de Boleiros e Arena Rubro-Negra também. Pois é. E todos possibilitam esse programa no ar. Aos nossos ouvintes, a Duílio e Diego, que mandaram hoje, participaram bem hoje do programa, né? E todos, inclusive Caio está aqui, obrigado por sua participação e obrigado aqui pelas notícias, tá? Vamos aguardar sim, uma parceria boa. Um abraço a todos, boa noite. Esse time para mim não vai para lugar nenhum, mas vocês estão dizendo que vai para cima, que vai subir, que vai acender tudo. Vamos lá, Reinaldo. Foi. Não vai a lugar nenhum. Flux, 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 não vai a lugar. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.